Boa noite a todos. Hoje, dia 6 de novembro de 2025, às 19h06, a Comissão Permanente de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, composta pelos vereadores Luiz Marcelo Comeron, Everton de Oliveira Adorno e Gerson Teixeira Silvério, dará início à primeira audiência pública para discutir o projeto de lei 2302/2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Registro para o exercício 2026 e da outras providências. Eu queria aqui cumprimentar os vereadores, o relator da comissão, o vereador Tom, o vereador Gerson Teixeira, secretário. Eu queria cumprimentar aqui a presença do secretário de Finanças, o Otávio, cumprimentar o secretário de Administração, o senhor João Sacô, e a secretária da Educação, Michele, e da Saúde não chegou a secretária, né? Quem está representando a Saúde? A contadora virá? Então, está representando por enquanto aqui a Giovana. Eu gostaria que a Giovana, então, pudesse adentrar aqui. Giovana. Tá. Comentar, então, o público que está nos assistindo via web e o público aqui presente na plenária e os servidores da casa. Uma boa noite a todos. Na condição de presidente da Comissão Permanente de Tributação, Finanças, Orçamento e Contabilidade, tenho a honra de conduzir esta importante audiência pública que tem como objetivo apresentar e debater a Lei Orçamentária Anual para o exercício 2026 do nosso município de Registro. A elaboração do orçamento público é um dos momentos mais cruciais da gestão municipal. E na LOA que estão previstos os recursos a serem arrecadados e fixadas as despesas a serem executadas, organizando as ações do governo em nível operacional. E através da audiência pública, que é um instrumento fundamental de transparência e democracia, que permite a participação direta da população da definição de como os recursos de registro serão aplicados. Tivemos um processo que inclui audiências setoriais e a discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o PPA, o Plano Plurianual, e a participação popular é valiosa em todo este processo. Queria aqui também cumprimentar o vereador Jefferson Peccori, que está presente aqui na audiência. Obrigado mais uma vez pela presença. Ao Paulinho, ao Jefferson, contador da Educação. A Educação está em peso hoje aí, para tirar bastante dúvida de quem fazer pergunta, né? Peço, então, ao servidor da casa que apresente um vídeo para nós assistirmos aqui antes de começar uma audiência, para que possa só esclarecer alguns pontos para vocês entenderem o que é a questão da LOA. É um vídeo institucional do Senado Federal. Hoje o seu Almir vai dormir mais tranquilo. Ele finalmente conseguiu, com a ajuda do Léo e do resto da família, fechar o orçamento da casa para o ano que vem. É assim que o seu Almir faz para ter certeza que as principais necessidades da família serão todas atendidas. Vai todo mundo se alimentar bem, ter saúde, estudar e a casa vai ficar em ordem. E ele está mais feliz ainda porque depois de prever todo o dinheiro que a família vai receber no próximo ano e programar todas as despesas da casa, ele percebeu que ainda vai poder levar todo mundo para viajar nas férias do jeito que ele queria. O que ele precisa agora é só seguir direitinho o que está naquela planilha ali em cima da mesa. Apesar de falar em milhões e bilhões de reais, o orçamento federal lembra o orçamento doméstico. Ele inclui toda a programação de gastos da administração pública, desde o pagamento de pessoal, de aposentadorias, saúde, educação, até os investimentos das empresas estatais, que são aquelas controladas pelo governo. E como você já sabe, o orçamento público é, na verdade, uma lei, discutida e aprovada todo ano, chamada Lei Orçamentária Anual, também conhecida como LOA. Na LOA, os gastos do governo estão organizados por assuntos, ou, como são chamados, por áreas de governo, como saúde, educação, transporte e segurança. E cada uma dessas áreas tem seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área de segurança, o orçamento federal pode trazer um programa de fortalecimento da segurança pública,
que inclui diversas ações, como a construção de presídios e a capacitação de agentes penitenciários. Ou, na área de educação, um programa de melhoria da qualidade de ensino, que inclui ações como a implantação de escolas em tempo integral e a instalação de laboratórios de ciências. Cada uma dessas ações tem no orçamento sua programação de gastos. Assim como o seu Almir precisa saber quanto vai receber de salário no ano que vem para planejar seus gastos, o governo também precisa estimar quanto vai arrecadar para custear as despesas do ano seguinte. Por isso, a LOA não compreende apenas as despesas, mas também as receitas esperadas para aquele ano. Essas receitas vêm principalmente da cobrança de tributos, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Aqui há uma coisa importante que você precisa saber. Existem 3 tipos de tributos: as taxas, as contribuições e os impostos. No caso dos impostos, eles se dividem em 2 tipos: os diretos e os indiretos. Os impostos diretos, como o nome diz, são aqueles pagos diretamente pelos contribuintes, como o imposto de renda, por exemplo. Já os indiretos estão incluídos no preço de todos os produtos que compramos. Entre os impostos indiretos, o mais importante é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, conhecido como ICMS. Você já deve ter ouvido falar. Como é um imposto indireto, quem repassa o ICMS para o governo é quem vende o produto, como a loja, o supermercado, o posto de gasolina, etc. Além dos impostos, também pagamos contribuições, como a que vai para a Previdência Social, e taxas como a da iluminação pública. Então, agora você já sabe. O orçamento público é uma lei chamada Lei Orçamentária Anual, ou apenas LOA. Ela é discutida e aprovada todo ano e traz a programação dos gastos do governo em cada área e a previsão das receitas para custear esses gastos. Daí a importância do orçamento público. É no orçamento que devem estar as necessidades e os problemas da população e com que recursos eles deverão ser enfrentados. É um vídeo curto, né, do Senado Federal, para explanar um pouquinho, para dar um entendimento para a população sobre a questão do orçamento público, né? Então, a nossa comissão tem a responsabilidade de analisar detalhadamente o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, emitindo pareceres e, se necessário, propondo emendas que reflitam as reais necessidades da população. Estamos aqui para garantir a legalidade, a transparência e a eficiência na aplicação dos recursos públicos, fiscalizando o cumprimento das metas estabelecidas, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme o artigo 48. O orçamento estimado para 2026, aqui no município de Registro, está em torno de 380 milhões, traz desafios significativos, especialmente na alocação de recursos para áreas prioritárias, como saúde, educação, infraestrutura, segurança urbana. Hoje trataremos especificamente do orçamento de 2 secretarias importantes, que são a Secretaria de Saúde, aqui representada então pela Giovana, né? A Claudinelli não pôde estar. Giovana e alguns técnicos também estão aí, né? Também para tirar dúvida, né? Temos alguns técnicos. E também a Secretaria de Educação, representada pela senhora secretária Michele e seus técnicos. Então, eu queria aqui também agradecer a presença do vereador Chavico, aqui na nossa audiência. E agora, então, passo a palavra para as considerações iniciais do nosso vereador Tom Adorno, que é o relator da comissão. Boa noite a todos. Também queria cumprimentar a mesa em nome do nosso presidente Luiz Marcelo Comeron, nosso secretário Gerson Teixeira, cumprimentar os vereadores aqui presentes Chavico e Jefferson Pécori, cumprimentar os secretários, o secretário de Finanças Otávio, que sempre está aqui com a gente, cooperando com a Câmara, o secretário de Administração João Sacô, a secretária de Educação Michele e a Giovana, que está representando a saúde aqui. E todo o público presente, todos aqueles que nos assistem via web. A Lei Orçamentária Anual é uma ferramenta que organiza, autoriza e torna mais transparente a aplicação do dinheiro que é nosso, pago por meio de impostos, tornando possível exercer a cidadania de forma efetiva. Hoje nós vamos analisar o orçamento da saúde e educação. O orçamento estimado para o ano de 2026 é cerca de 378 milhões,
867 mil, onde a estimativa para a Câmara Municipal é de 9.465 mil. Para a Prefeitura, 318.634 mil. Para a Regisprev, que é a nossa previdência, né, municipal, 50.768 mil. Já para a saúde e a educação, né, para a saúde, 83.790 mil. Educação, 59.917 mil. Já, e ainda a gente tem um FUDEB, né, que é... Ainda temos o Fundeb, que é 49.626 mil. Esses são os números, presidente, então devolvo a palavra para o senhor para você dar continuidade à nossa audiência, passar para os secretários ou passar para algum público aqui que se faz aqui presente para poder explanar um pouquinho sobre o orçamento. Passo então para o Gerson, que quer fazer suas ponderações iniciais. Obrigado, presidente. Quero agradecer a presença de todos, né, que estão assistindo aqui e também que estão assistindo via web, né? E quero aqui pontuar algumas questões para que a gente possa desenvolver melhor a audiência. Okay? Queria primeiro começar com a palavra aberta para o secretário Otávio, primeiramente. Depois a secretária de Educação, Michele. Depois abrindo para o público com tempo máximo de cada um de 5 minutos. Né? E o secretário de cada pasta pode responder no momento que for possível. Okay? E depois, finalizando essa parte, nós vamos para a questão de novo do Otávio, né? Para falar sobre a questão da saúde. Depois passamos para quem está responsável pela saúde, né? Que eu acredito que seja a Giovana. Né? E depois a gente também vai concluir da mesma forma, 5 minutos para o público que está assistindo, tá? E depois volta para o secretário, ok? Queria então agradecer ao vereador Gerson Teixeira, vereador Tom Adorno. Então nós poderíamos aqui no caso, eu peço então ao servidor da casa, se puder colocar aquela tela dos valores para nós. Aí, já está aí. É que eu estou vendo lá. Isso, agora sim. Então, hoje, Otávio, nós vamos falar sobre saúde e educação. Eu vou fazer um pouco... o vereador Gerson colocou uma pontuação, mas eu aqui vou passar a primeira palavra para a saúde. Tá? Aí, alguma dúvida, aí o Otávio entra para complementar. Aí, depois de seguir, depois de encerrar com a questão da saúde, aí a gente passa daí para a educação. Tá ok? Aí o João Sacô também está aí para tirar dúvida, alguma coisa, tudo em prol da nossa cidade. Então, Giovana, você, no caso, você tem Presidente, posso pedir novamente? Eu acho que era interessante começar com o Otávio, porque o Otávio tem as informações, né? E depois a gente passar para... Tá, faço uma questão geral assim do orçamento presidente. Tá ligado? Pode falar? Eu faço um levantamento geral do orçamento da saúde. Acho que aí aspectos mais relativos a alguma demanda específica que vier, perfeito, né, do dia a dia da secretaria, eles podem... Perfeito, pode fazer então. Fica aberto. Então está aberta a palavra para o secretário Otávio. Boa noite, mesa, né, presidente, né, relator, secretários, outros vereadores e público presente. O orçamento de registro, como bem colocado pela mesa, no seu geral, né, 378 milhões, né, 378.867 mil, né, sendo que parte desse vai para a Câmara, parte para a OMSS, que agora é Regisprev, né. Então, o que sobra, né, o que tem aí a montante maior é o executivo, né, nesse sentido, 318 milhões, né. Desses, né, só vou fazer um parâmetro geral da receita e aí eu entro na saúde. Desse recurso, só de fonte própria, que nós chamamos de tesouro, né, seria em torno de 219.536, né, que nós temos aqui.
Como que a gente chega a esses valores, né? Inicialmente, né, a equipe de planejamento orçamentário, estou aqui com o contador, o Felipe, né? Eles fazem toda uma análise das receitas, né? Então, eles têm para cada tipo de receita, ou para cada tipo de situação, eles calculam, fazem uma metodologia, IPCA mais PIB, ou, né, a gente está discutindo aqui, né, aquela IGP, né, IGPM, né, questão patrimonial. Então, tendências históricas, né, então, tudo isso é calculado em cima de um método, né. Então, esse método que chegou aos 378, né. Comparado a esse ano, vai ter um aumento, né, de 9,65% do nosso orçamento, né. Como eu falei para vocês, Tesouro, né, que seria aqueles que vêm dos nossos impostos, né, IPTU, ISS, FPM, ICMS, tudo isso, entra aí 219.536.000. Estadual, né, nós vamos ter aí 64.939.000. Recursos próprios dos fundos, né, 11.285.000, recurso que vai para a OMSS, né, da autarquia, 50.768.000, federal, 31.852.000, fonte 6, que seria o SAI Mulheres, né, 471.000, e operações de crédito aqui está bem abaixo, 16.000, porque ainda não foi consolidada a nossa operação de crédito, né, mas está em vias de. Então, isso tudo soma esses 378 milhões. Dentro desse escopo, né, nós temos que 27,09% é a saúde, né. Tem um orçamento da saúde que hoje estamos estimando aí, né, 83.790.000, né. Isso tudo forma aí o orçamento da saúde. Então, esse ano, né, na verdade, esse próximo PPA, né, que vai ser feito, eles optaram por diminuir, reduzir o número de atividades, né, dentro do orçamento, né. Não significa que vai reduzir o trabalho, mas eles estão só fazendo uma forma de gerenciar, né, mais suas fichas orçamentárias de maneira mais reduzida, né, diferente do PPA anterior, né. Basicamente, a maior despesa aqui, né, está na manutenção de atividades de média e alta complexidade, né, que está beirando os quase 20 milhões, né, 19.960. Depois a equipe pode explicar o que entraria, né, essas manutenções. Um segundo item seria a manutenção da atenção básica, né, que está com 15.493.000. E, claro, né, tirando a folha de pagamento, que é a maior de todas, né, que aqui está 40.237.000. Então, esses são as maiores despesas, né. Primeiro, a folha, né, na saúde. Segundo, vem a manutenção da média e alta complexidade. Depois, manutenção da atenção básica, né, e um último item, né, que passa do 1 milhão seria a manutenção de atividades de gestão técnica administrativa, que também é um valor aí de 4.662.000. Depois são valores menores, né, reduzidos aí, que seriam que formaria aí essa questão da saúde, né, suas fichas, suas atividades e assim por diante. Então, basicamente, do ponto de vista orçamentário, é esse, né, é o que hoje a saúde tem ali de recursos, né. Agora, se o pessoal da saúde quiser falar um pouco mais, né, ou dúvidas referentes, né, aos trabalhos, né, o que está previsto dentro dos programas e tal, aí tem a equipe aí que pode responder a isso, né. Do ponto de vista orçamentário, é isso, assim, não temos mais nada mais específico a falar. Claro, se tiver alguma dúvida, fico à disposição. Senhor presidente, o senhor me permite só uma dúvida, que acho que é técnica mesmo, talvez o Otávio já possa esclarecer. Otávio, no orçamento de 2025, estava previsto para o item 10.301, atenção básica, 55 milhões. Este ano, a previsão de vocês para o mesmo item é de 15 milhões. Eu queria saber que mudança que houve de contabilidade, por que essa redução? O Felipe vai dar um retorno, porque eu acho que 55 aí acho que é uma estimativa com outra estrutura, né?
Então, como que funciona? Por que essa mudança de estrutura, com base que o tribunal vem apontando, né? Essa estrutura foi colocado, a folha de pagamento foi colocado separadamente da estrutura da média complexidade. Então, assim, tinha uma estrutura totalmente diferente. Então, o PPA, que foi pensado há 4 anos atrás, nós não tínhamos o pensamento que nós temos hoje. Então, nós estruturamos tudo como base que o tribunal vem trazendo, que cada atividade tem que ter o seu funcionamento. Então, assim, tanto que as atividades agora têm fontes de recursos na mesma atividade, de acordo com o que o tribunal vem apontando, para poder ter funcionalidade desse planejamento, né? Então, assim, a estrutura anterior, ela é totalmente replanejada de 4 em 4 anos. Então, por isso essa diferenciação de cada atividade. Então, sempre fazemos de acordo com a metodologia nova. Então, o ano passado, nesse mesmo item, estava previsto salários, e esse ano não está. Essa é a diferença. Até porque, só aqui, você analisando, né? Administração geral da 45, está aqui, né? A tela está aqui, ó. A tela está aqui. Não sei se os senhores conseguem enxergar aí os números, né? Você não tem os números, está meio pequeno o número, né? Eu estou aqui vendo, mas... Você está vendo na tela aí, né? Onde que está a tela de saúde aqui? Tem como dar um zoom aí, presidente? A saúde está aqui embaixo, ó. Isso aí. Puxa mais para a esquerda, Benítez, por favor. Aí, isso. Agora desce mais, desce. Desce mais. Aí, saúde. Tá vendo lá? Agora você puxa os valores, para ver os valores. Aqui, ó. Tá vendo, vereador Becker? 45 mil, administração geral. Milhões, 45, né? Aliás, desculpa. Deixa eu falar aqui no... Desculpa, 45 milhões está ali, né? Você está com a tela aí? 45 milhões 579, que é a administração geral, onde entra aquilo que o Otávio acabou de falar aqui, o Felipe, né? Obrigado, Felipe, aí. A questão do recursos, né? A parte administrativa. E os 15 milhões é até são básicas. Somando vai dar os 60, que seria os 55 do ano passado, que houve a divisão, que o Tribunal de Contas pediu para fazer essa divisão, né? Então, teve um acréscimo aí de 5 milhões. Pouco, né? É isso mesmo, né? Mas aí agora vai ser todos os salários da saúde, não só da atenção básica. Da média e alta complexidade também? Qual que é? No 10.122, aquela dali, ó, 10.122, que o ano passado estava tudo na atenção básica, né? E a rede municipal não é só atenção básica. Então, eu queria saber como é que todos os salários agora foram passados para lá, não só o da atenção básica? Folha de pagamento da equipe técnica. Então, foi passado tudo para a atividade 2218. Então, aqui não está nesse relatório, tem outro relatório. Folha de pagamento da equipe técnica. Beleza. Obrigado. Tiro a dúvida, vereador? Ok? Quem estiver nos assistindo e tiver alguma dúvida, por favor, pode fazer a pergunta. Que nós aqui hoje, o papel desta audiência pública é realmente esclarecer dúvidas para vocês saberem de conhecimento para onde será investido o dinheiro público, né? Senhor presidente, deve ser a mesma coisa, mas eu preciso garantir que seja. No orçamento de 2025, a vigilância sanitária estava previsto R$ 220 mil. Neste ano, a vigilância sanitária está previsto R$ 38 mil. É a mesma situação, Otávio? São salários que não estão contabilizados aí? Tá, não, só a sanitária. Esse ano está 38, o ano passado estava 220. Aqui atos da Visa é vigilância sanitária. Aqui para nós foi colocado na atividade 130 mil.
eu acho que você deve ter mais alguma atividade. Você está vendo o programa, né? Eu estou vendo aquela tela ali que está para o Marcelo ali. Programa geral. Baixa mais um pouquinho, Benítez, por favor. Vai aparecer aí 10.304. Acho que vai lá para cima ou vai para baixo, Marcelo? Não, então ela vai lá para cima. Vai lá para o canto superior direito, Benítez, por favor. Isso. Sobe mais um pouco e vai pegar a saúde ainda lá. Sobe mais? Pode subir. Pode subir, pode subir. 10.304 aí, presidente. Ah, que é manutenção. Aqui antes da vida eu colocar o código errado, acho. Mas é da ambulância, né? Tem uma. Pode explicar. Tem eu acho que foi um erro de digitação, que tem até a atividade 2101, que o valor de 130 mil, que também é atos da vigilância sanitária. E eu acho que foi colocado, deve ter sido colocado em outra subfunção, se for ver aí no relatório, pesquisar 2101, atos da Visa, e eu acho que o 38 que está aparecendo é 2110, manutenção das atividades da vigilância sanitária. Então, tem duas atividades. Tem 130 mais 38, que seria 168 mil. Só que provavelmente deve estar com o código errado, aí a gente consegue consertar depois. Tá bom. Alguém mais? Fez pergunta, provedor? Tom, tudo bem? Não, depois. Tudo bem, então eu vou fazer uma pergunta a respeito aqui desse assistência hospitalar ambulatorial. Tem um orçamento de 19.964. Pediria para o técnico da saúde, quem puder responder da saúde aí, não vou nem direcionar nome. Isso aí está incluído os exames laboratoriais que nós temos aqui no aquele novo laboratório e esse assistência hospitalar. Seria os convênios com os hospitais no caso dos exames? A assistência hospitalar, aí, no caso da média e alta complexidade, é o nosso maior contrato da saúde, que é a contratação de gestão da UPA. Então, em torno de 17 milhões é o valor previsto para o pagamento anual da UPA, né? Então, ele entra exatamente nesse programa. Mas só para comparar, subiu de 2025 de 16 milhões e 800 mil para 19 milhões, conforme disse o vereador, 19 milhões, 3 sim, milhões. Basicamente, não, todo o aumento que teve o orçamento da saúde foi aí, não? Não foi aí. Ela, além da UPA, né, além do valor de gestão da UPA, ela tem o outro valor também que a gente recebe, que é da RT e do CAPES. Ele também vem pela média e alta complexidade. Tudo bem? Alguém mais? Pergunta? Então, agora vamos passar então para o Otávio para falar sobre o orçamento da educação, secretário Otávio. Da educação, eles estão ocupando hoje 27,06% do nosso orçamento, né, muito próximo da saúde. Sendo que a soma, na verdade, de Fundeb, 49.626 mil, né? E dos recursos sem ser Fundeb, né? 59.817. Os dois somam, deixa eu só pegar aqui a somatória dos dois. 108.468 milhões aí na educação. As suas fichas, basicamente,
né, eles têm bastante atividades criadas, né? A maior delas, né, é o transporte escolar, né, Caminhos do Saber, 11.326.000. Manutenção da administração do ensino, outras despesas, 8.315.000. Temos aí a folha, né? Manutenção do ensino infantil, 9 milhões. E tem outras folhas, né? Manutenção do ensino fundamental, 8 milhões. Eles fazem a divisão pelo tipo do ensino, né? E tem tem os recursos menores ali, né? Que merenda, né? 4 milhões, assim por diante. Acho que basicamente o orçamento deles é esse, né? É isso. O Fundeb, tem o Fundeb aqui, que praticamente o Fundeb é tudo usado para manutenção, né, da folha, né? Então, basicamente seria isso, né? Depois até se a Michele quiser especificar um pouco mais, mas do orçamento deles, no geral, seria isso. O vereador Gerson. Só uma dúvida aqui. Aqui no 15.452 tem serviços urbanos. Espera aí, deixa eu só ver aqui. Benítez, coloca na tela, por favor. 452 fala em mais mobilidade, né? Só baixar mais um pouquinho, Benítez. Baixa mais um pouco. Né? Depois Já fala vai aqui de aparecer ali novo embaixo, em mais Isso. mobilidade de 3.600.000. E minha dúvida maior é esse transporte coletivo urbano. Esse não é da educação, acho que é trânsito, né? É isso que eu achei estranho aqui. Não, tá na educação. Administração aqui, já passou, né? Passar a palavra, eu só queria tirar uma dúvida com a secretária Michele. Aqui, assistência comunitária. Aqui na ficha 12.244, ela dá um total de 12.041.000. Essa assistência comunitária, o que ela representa? Não sei se é Michele, Otávio ou Felipe pode explicar. É que, assim, esse relatório é mais, vamos dizer assim, mais para o governo federal do que para nós. É que nós não temos o costume de usar essa estrutura. Essa estrutura, ela é uma estrutura, como que eu posso falar? Uma estrutura padrão de todos os municípios, só que ela é por dentro do sistema. O que nós utilizamos é a atividade, que tem a codificação da despesa, os códigos 21, 22, é outra estrutura de relatório. Então, assim, esse daí, quem tem mais conhecimento dessa estrutura de relatório, nós do sistema do planejamento, da equipe de planejamento, do que as próprias equipes da saúde, da educação e das outras secretarias. Porque o que acontece? É uma estrutura que consolida as informações que eles passam. Então, assim, aqui nessa estrutura, um exemplo, ela tem, fomenta o trabalho. Várias atividades estão englobadas ali. Então, é como se fosse junção de várias atividades. Então, se tivesse o relatório de atividades, acho que ficaria mais fácil para poder saber a estrutura que eles utilizam, entendeu? Seria mais fácil para poder as secretarias responderem se tivesse outro tipo de relatório. Felipe, só quero acalentar a proposição do presidente, porque no orçamento, eu estou usando um comparativo, que é o orçamento do ano passado. No orçamento do ano passado era 430.000, e agora é 12 milhões. Eu também tinha essa curiosidade de saber do que a gente está falando aí em assistência comunitária. Vou pegar qual atividade que qual assistência comunitária, qual que está o elemento? 12.244. Uniforme? Por isso que tá maior, né? Inclusive, eu acho que é importante fazer uma correção, né? Que a previsão para uso do transporte escolar é 13.566.000, tá? Então, a gente tem uma fonte aqui que a gente incorpora mais 2 milhões para poder ter a previsão para fazer o contrato do convênio, tá? A gente tem que ter isso para empenhamento, o valor total.
E é importante dizer que a gente tem uma previsão para uniforme, mas ela é uma previsão pequena dentro do orçamento, porque, como todo mundo sabe, a gente precisa pensar se vai ser uma opção, né? Uma vez que a gente tem a questão das reformas das escolas, urgente, é uma coisa que a gente discriminou na folha para ter razoavelmente ali, né, uma possibilidade, mas a gente ainda está discutindo, porque nós entendemos que as estruturas das escolas precisam de maior atenção, tá? Mesmo que a gente tenha uma previsão aqui para renovando escolas, né, que são obras para reforma. Nós conseguimos, para essa programação, dimensionar melhor os nossos quadros de orçamento de acordo com as atividades. Então, tá bem mais discriminado, né? Então, inclusive, o relatório que o Felipe falou, na verdade, eu tenho um relatório mais bem discriminado com as atividades que a gente se propõe a fazer. Então, escola em tempo integral, o que compõe para a educação especial, né? A parte de manutenção, manutenção de frota. Nós temos uma frota pequena, né? Mas é uma frota que usa muito. Mesmo tendo transporte escolar, nós temos projetos escolares, né? E a gente usa essa frota pequena que a gente tem. Então, durante o ano, você faz uma manutenção bastante robusta, né? Tem um gasto que precisava ser previsto para isso, e nós colocamos. Tá? Valores em formação também. Eu acho que é isso. Não sei. Conforme for surgindo a dúvida, a gente pode ir esclarecendo. O público tiver alguma dúvida, por favor, só levantar a mão aí, que o microfone está aqui com o Roberto. Tá? Presidente. Senão, aqui só os vereadores vão fazer pergunta aqui hoje. Eu e o Pécora aqui, o Tom aí, e o Gerson. Tenho mais duas dúvidas, se eu me permitir. A primeira, por favor. Com relação ao 12361. Johnny, se você puder, por favor, baixar só mais um pouco. Johnny ou Benítez, não sei quem está ali. Isso, aí já vai dar para ter uma ideia. No ensino fundamental, está previsto aí 40 milhões, né? 40 milhões e 650 mil. Em 2025, a previsão era de 47,167. Então, eu queria saber como é que vocês fizeram essa redução aí de 7 milhões, praticamente. Acho que essa pergunta direciona o Felipe, ele esclarece, aí a Michelle pode complementar, né? 12361, isso. Felipe. Pode falar. Viu, Felipe? Só uma questão, talvez, para você entender qual é o relatório que o Jefferson está utilizando, porque, igual ele falava do 244, que está classificado como assistência comunitária, não teve alteração praticamente nos valores de transporte escolar do ano passado para esse. Então, pode ser alguma questão puramente de classificação. E, quando ele fala do ensino fundamental, também não tivemos nenhum tipo de redução nessa proporção de 7 milhões. Então, a gente precisava entender qual que são os relatórios que eles estão utilizando, e até reforçando a sua fala também, que para as próximas audiências seria interessante o relatório que traz as atividades, porque esse daí, de fato, ele não traz, esse que está na tela, Marcelo, ele não traz as informações. A gente tem muito mais discriminado do que está aí, entendeu? Detalhadas, né? Detalhadas. Muito mais detalhado. Então, a gente consegue, por exemplo, explicar quanto vai ser gasto com uniforme, quanto vai ser gasto com merenda, com transporte, e tudo isso está num relatório mais discriminado, e esse daí ele não está esclarecendo, tá? Então, fica essa dúvida, porque a gente não sabe qual que é o... É esse mesmo relatório. Não, o relatório, esse daí é o anexo 6, tem um anexo 7. Se tiver o anexo 7, ele, logo após, tem todo discriminando, cada uma das... o anexo 7 o próximo anexo, ele tem a estrutura certinho, o código, o nome da atividade, quanto que é o valor
Afinal, então, ele é muito mais fácil do que esse é um relatório bem extenso e não tem a informação completa. Eu, quando pego esse relatório, eu vejo essas duas principais fichas, então uma redução de 7 milhões no ensino fundamental, uma redução de 2 milhões no ensino infantil, na educação infantil. Eu quero saber o que aconteceu, mas se tem mais detalhado, eu também acesso, não tem problema. O servidor Roberto vai levantar, já colocamos na tela qualquer coisa. Mas, enquanto isso, podemos continuar. Enquanto ele vai levantando, depois nós voltamos aí nessa dúvida aí. Presidente, queria aproveitar o momento que tem duas perguntas aqui do munícipe Rodrigo Gonçalves, né, pela internet. Queria aproveitar aqui, colocar, fala assim, boa noite. Na Lua 2026, as secretarias de Saúde e Educação já elaboraram seu PCA de 2026, prevendo as contratações e compra do ano que vem? Já é obrigatório. Outra pergunta, quais valores serão investidos em saúde e educação em 2026? Acho que nós já falamos aqui, né? Ok. Só isso, por enquanto. Então, vou responder, então. Na saúde será investido 83.790.000. Em educação, respondendo ao cidadão Rodrigo Gonçalves, em educação será 109.543.000. Deixa eu fazer uma parte para entender melhor, porque quando a gente olha o valor da educação, é um valor robusto, né? Mas nós temos um investimento de mais de 80.800.000 previstos só para a folha de funcionário, tá? Então, se a gente for discriminar aqui, né, 5.780.000 Secretaria de Educação, 8 milhões quadro de apoio total. Ensino fundamental, ensino infantil, 9 milhões, tá? O repasse do AMSS total, 8 milhões. Então, a gente vai ter aqui um aporte de 31 milhões, tá? De fonte de recurso próprio, mais a totalidade do Fundeb, de 49 milhões. Então, a proporção para a folha de pagamento é 80 milhões. Então, quando a gente olha um orçamento tão robusto como esse, é importante que a gente entenda esse contexto de manutenção de RH, que a gente tem muito grande, muito forte, tá? Porque, senão, a gente entende, o munícipe entende que a gente tem 109 milhões para investir em educação e entende que, às vezes, o salário está à parte, ele está conjunto aqui. E ele é uma proporção gigantesca. Por isso, essa responsabilidade, na hora que você vai abrir, né, você vai investir em novas salas de creche, você tem um impacto de RH para professor, para cuidador, né? Então, a gente tem que fazer os cálculos, porque a gente tem a responsabilidade da carreira também, tá? E o suporte hoje do Fundeb, ele está 100% praticamente em folha de pagamento, tá? Então, acho que isso é importante que a gente esteja delineando. Inclusive, quando a gente pensa que nós temos que garantir vaga em creche, a gente pensa na possibilidade de otimização, tá? Da rotina de creche também, que a gente não quer ter mais lista, né? Então, qual é o tempo pedagógico, qual é o tempo do cuidar? A gente tem feito alguns estudos e temos algumas propostas em andamento, pensando que eu preciso garantir, mas talvez eu não tenha para investir o coeficiente de RH. Então, eu preciso otimizar. Tá? Só deixar essa reflexão. Senhor presidente, para deixar ainda mais claro, ilustrar o munícipe que nos pergunta, o orçamento saiu de 354 milhões no ano passado, as receitas, para 378, um aumento de quase 7%. 7% sobre 354 dá 7%. O da saúde saiu de 80 milhões e 300 mil para 83 milhões. Então, teve um acréscimo menor do que a média geral do orçamento. Já o da educação teve um acréscimo maior, né? Que ela sai de 100 milhões para 109 milhões. Se a gente considerar 7%, é um acréscimo maior do que a órbita geral do orçamento. E eu fui esclarecido aqui, é um dos itens que mudou ali, foi para o que o senhor mesmo perguntou, para os gastos comunitários lá. Então, é por isso que há essa redução ali no ensino fundamental. Então, seria importante, quando houver essas mudanças também, peço ao Sacou e ao Otávio, talvez discriminar no orçamento que mudanças na classificação houve, né, para a gente poder comparar de maneira mais efetiva
o aumento ou não, mas eu fui esclarecido com relação à dúvida. Tá? Acho que é uma questão mais de relatório do que realmente de... Porque aquele tipo de relatório, ele é mesmo em cima daquilo, das grandes funções, né? O ideal seria realmente discutir em cima das atividades que aí daria para até ser mais rápido em localizar aqui. Bacana. Então seria esse relatório aqui, então. Voltou para o mesmo... cadê o Roberto? Voltou para o mesmo que estava. Coloca a planilha 7, né? Anexo 7. Se voltou, não sei. Tá. Quem que vai pergunta? É o seu Zé Luiz? Por favor, Zé Luiz. Fala o nome e... Meu nome é José Luiz, eu estou aqui na condição de munícipe. Algum dos colegas da prefeitura enfatizou que o aumento de orçamento de 24 para 25 está em torno de 9%. É o seguinte, saúde e educação consomem, arredondando, 50% do orçamento. Ok? Então, o orçamento está apertadíssimo. Infelizmente, eu não consigo visualizar ali o detalhamento. Então, a minha pergunta ela tem mais uma conotação política. Dado o pequeno aumento do orçamento e o percentual absorvido por saúde e educação, isso significa, e não há nenhuma menção aqui no orçamento, que durante o ano de 26 nós teremos um Deus me livre aí para atender os reajustes, para atender as reivindicações, para dar respostas imediatas ou até de médio prazo a todas as demandas reprimidas ao longo dos anos. O que os senhores podem me responder de qual é o plano B? O que é que tem na manga para a gente dar resposta a essas reivindicações e essas novas situações que vão surgir de uma forma impossível? É impossível barrar isto. Muito obrigado. Otávio, pode responder, secretário Otávio? Boa noite. Né? Qual que é o nome? Desculpa, José Luiz. Né? Veja, na verdade, assim, claro, o orçamento ele sempre é apertado. Né? A gente sabe que se a gente deixar... Né, sei lá, que se eu perguntar para a Michele aqui, né, para a Giovana, qual orçamento que você gostaria? Com certeza seria o dobro do que a gente está falando aqui, porque a gente sabe das necessidades que existem, né? A gente sabe das demandas reprimidas, né? Mas esse orçamento, né, ele é um orçamento que, em tese, não tem furos, né? Ele foi feito em cima daquilo que as secretarias têm planejado, né? A gente sabe que vão surgir demandas que, de repente, não estão previstas, mas é por isso que, inclusive, o prefeito tem uma responsabilidade fiscal muito, muito forte, né? Tanto é que ele pegou, né, do ano passado para cá, nós tínhamos, sim, uma situação orçamentária complicada, né? Ele tem resolvido isso, tem renegociado o contrato, né? João está aqui, né? João renegociou quase todos os contratos da prefeitura, né? Tudo tem sido feito, né, no sentido da economicidade do processo, porque tanto o prefeito, né, os secretários, eles sabem que, enquanto a gente luta para aumentar 1, 2, 3, ou no caso aqui, eu falei 9% de fonte própria, né, o orçamento como um todo beira aí os 7% mesmo.
enquanto a gente luta aí para aumentar, né, 1% do nosso orçamento, a despesa, brincando, aumenta 10%, é exponencial o negócio, né? Então, a gente sabe que existe aí as previsibilidades, né, as previsões, né, que de repente possa ser entendidos aí como uma possibilidade assim, da gente poder cobrir isso, né? Então, existe reserva de contingência, existe aí situações que foi deixado aí, né, possibilidades de contratação, né? Então, existe aí a possibilidade de estudar, né, possíveis reajustes, né? Mas tudo vai depender também da questão econômica do país, das necessidades que estão existentes, né? E daquilo que realmente, com o tempo, tá melhorando, que são, por exemplo, a vinda de recursos como emendas, né? Então, a gente sabe que a saúde tem recebido emendas, né? A educação poderia receber mais, né? Bem menos, né? Mas a saúde, pelo menos toda emenda, né, impositiva, seja dos vereadores, seja, né, de fora, acaba né, desembocando na saúde, né? O prefeito tem uma boa relação nesse sentido, tem conseguido, os vereadores, inclusive, né, tem ajudado muito nesse sentido, né? Então, na medida que esses recursos vão vindo, né, querendo ou não, fontes do Tesouro Municipal acaba sendo reutilizados para possíveis necessidades que possam existir, né? Então, eu sei que a resposta não é boa, não respondo, né? A gente sabe que existe necessidade, mas a gente sabe assim, o que a equipe se compromete, né, é realmente sempre fazer aquilo que é a economicidade para a gestão pública, o uso eficiente, né, o eficaz, né, do recurso público. Isso é uma promessa, isso tem sido feito, né? Todos os secretários têm economizado, todos os secretários têm feito um esforço grande para trabalhar com aquilo que tem, né? E tem tido sucesso porque a gente tem visto aí melhorias, né, sendo bem feito, né? Independente de, não estou aqui comparando com ninguém, mas o pessoal tem trabalhado bastante nesse sentido, né? Mas, né, como todo mundo fala, né, o cobertor é curto, né? A gente sabe que para cada 1 milhão que a gente consegue arrecadar, né, a despesa aumenta 3. Né? Então, essa é uma luta diária aí de sempre buscar economizar, sempre buscar renegociar, sempre tentar usar do máximo daquilo que você tem ali, dos meios, dos recursos, né, para isso. Né? Deixa eu aproveitar, presidente, quero provocar o Zé Luiz também, de que então, o Otávio concorda, né, um aumento de 7%. A inflação acumulada até agora está em 3,7%, que chegue a 4%, que é a meta do Banco Central. E o crescimento do PIB está em 2,5%. Então, nós ainda estaríamos com um aumento da receita maior do que o crescimento do PIB e a inflação acumulada. Então, poderia ser muito pior, né? Poderia ser muito pior. Não sei se está do jeito que a gente deseja, mas talvez não esteja do jeito que é o pior cenário possível, né? Poderia ser pior ainda se não tivesse a renegociação dos vários contratos que teve na prefeitura, que isso também gerou uma economicidade muito boa. Eu queria complementar também. Posso complementar na questão da saúde, seu Zé Luiz? Eu não sei se o senhor tem o conhecimento, mas o Ministério e o Estado, eles não têm aumento na saúde há um bom tempo, né? Então, o repasse ele é sempre naquela mesma média de valores. Quando a gente vai montar o LOA, a gente não pode inflar naquilo que a gente não recebe ou naquilo que a gente tem projetado já, que a gente projeta do que é recebido no ano anterior ou no ano anteanterior. Então, se a gente pudesse projetar, a gente projetaria muito mais, mas a gente não pode, a gente tem que trabalhar com aquela realidade do valor que é repassado. Então, a gente só tem um pouco de inflação naquele valor que é repassado de fonte 1, que é do município, e graças a Deus. Mas a gente trabalha realmente, como o Otávio disse, para que a gente possa diminuir os gastos na saúde, mas com qualidade. Então, a saúde, nesse primeiro ano de gestão, a gente tem trabalhado bastante para rever todos os contratos, a gente tem feito bastante licitação, a gente conseguiu o serviço de ortopedia esse ano para o município, que o município nunca teve, a gente conseguiu oftalmologia. Agora, nós estamos fechando a licitação de 12 tipos de ultrassom. Então, a gente está ampliando, tentando minimizar, né, nossas demandas reprimidas na saúde. Conseguimos colocar 2 unidades para um melhor acolhimento agora
da saúde da nossa população, que é a ESF 1 Centro e a ESF 2 Centro, que ficavam dentro da UBS. Então, a gente tem expandido, agora a gente vai construir um CAPS com verba do Ministério, a gente vai construir um CAPS e... O CER. Isso, obrigada. E o CER, que é o Centro de Especialidade em Reabilitação. Então, a gente sempre depende tanto de emendas, de programas, está trabalhando, batalhando por isso, fazendo projetos para que nosso município seja aprovado, para que a gente possa expandir a saúde. E a gente está tentando fazer isso ao máximo, e hoje nós temos uma grande parceria, que é o nosso Conselho Gestor de Saúde, que trabalha junto com a gestão. Quero agradecer aos vereadores com as emendas impositivas, tem ajudado bastante a gente a ampliar esses serviços para a nossa população. Então, assim, infelizmente, o orçamento ele é regrado, ele é fixo, ele não tem um aumento considerável, não tem aumento anual, nem pela União e nem pelo Estado, mas a gente batalhando e tentando, graças a Deus, a gente recebeu bastante emenda esse ano. Espero que o ano que vem seja melhor ainda, para que a gente possa realmente desenvolver os serviços. Então, realmente, seu Zé Luiz, orçamento é limitado. E a gente não pode inflar como a gente gostaria, não projetando uma realidade daquilo que vem. Mas eu acho que a gente, trabalhando, a gente consegue, e batalhando e lutando, a gente consegue desenvolver a saúde do município da melhor forma possível. É o que eu tenho para falar da saúde. Só para contribuir, viu, senhor Zé Luiz? Todo mundo sabe que essa gestão assumiu a prefeitura com déficit orçamentário considerável, né? E nem por isso os serviços foram suspensos ou, né, cortados. Pelo contrário, como a Giovana está falando, nós estamos evoluindo. Mas como é que a gente faz isso, né? Simplesmente otimizando os gastos, né? Então, existe um trabalho muito forte, tá, de reestruturação de todos os serviços, de todos os contratos. Tá? O Otávio até deu risada, porque olhou para mim aqui, porque eu fui uma das pessoas que ficou responsável por renegociar 100% dos contratos da prefeitura. 100%. Tá? Aliás, a gente gostaria até de agradecer aos prestadores, né, que atendem ao município de Registro, porque todos entendem esse momento que Registro está passando. Tá? A grande maioria dos contratos que nós renovamos sem reajuste. Sem reajuste. Né? Lembrando que o IPCA, que rege os nossos contratos, hoje gira em torno de 5,2%. Tá? E a grande maioria nós conseguimos negociar sem reajuste. Então, eu acho que assim, otimizar os gastos da prefeitura, né, e renegociar sempre esses contratos. Por exemplo, você comentou da licitação que está sendo fechada, né? Eu entrei em contrato com a empresa que está vencendo para baixar mais o valor ainda. E ele já tinha praticamente fechado. Então, cada contrato, cada licitação que passa na prefeitura, a gente intervém para que esse custo abaixe, né? Para poder usar melhor esses 7%, esses 9%, né, que está sendo disponibilizado. Que isso, sim, isso nós não temos gerência, né? Porque o FPM não somos nós que gerenciamos. Né? As receitas do Ministério da Saúde não somos nós que gerenciamos. Né? Nós temos que apresentar as produções, né? E existe um teto já fixado pelo Ministério. Então, nós não temos gerência sobre isso. Então, com todo esse trabalho que está sendo feito, que consegue-se ampliar as unidades, né? Foram tirados agora, recentemente, acho que um mês, 2 ECFs do centro, que estava aqui na UBS do centro, e conseguiu colocar em 2 prédios agora para melhorar o acolhimento aos pacientes. Né? Então, diversos serviços foram implementados justamente com o arroxo que nós conseguimos nos diversos contratos. Tá?
Mais alguém? Então, vamos voltar então naquela tela que o Jefferson, o contador Jefferson da educação, né? Da educação mesmo. Ele pediu para colocar, para tirar um pouco das dúvidas que o vereador Pécoro levantou. Está aí a tela, acho que está aqui na frente a tela, né? Que são discriminados os valores por item, né, Felipe? É isso aí, né? É, essa mesmo. Aí tem toda a estrutura, porque assim, o que aparecia era os primeiros 5 dígitos ali. Agora tem toda a classificação que é utilizada de cada ação, né? Tanto da saúde como da educação, no caso aí da educação. Se Jefferson quiser falar um pouco sobre essas atividades. Eu só queria explicar a questão do código 244 ali. Está bem no meio da tela ali, registro para todos, né? E caminho do saber, transporte escolar. Então, essa despesa do transporte escolar, no orçamento de 2025, estava classificado como 361. E nessa nós trouxemos para 244, que é uma melhor classificação. Então, é por isso que deu esse questionamento, né? Por que diminuiu no ensino fundamental? Na verdade, houve aumento, né? Se a gente desconsiderar o transporte escolar, houve aumento de gasto com o ensino fundamental. Foi só isso. Tudo bem, vereador? Não, eu entendi, só que essa mudança não favorece a comparação aqui, porque você pega o do ano passado, ele está completamente diferente. O de vocês esse ano está melhor, está bem mais especificado. Então, isso atrapalha a gente quando faz um trabalho de comparação, mas está entendida a mudança. Lembra que a gente falou que a gente reposicionou várias peças mais especificamente para trabalhar? Isso é uma coisa que no ano passado não tinham discriminados. Então, hoje não. Hoje eu tenho ali discriminada a peça de manutenção, de educação especial, de educação da ET. Né? O ET ele vem o valor de adesão, mas depois o censo escolar ele incorpora dentro do Fundeb. Aí tem uma outra prerrogativa, que a gente tem que começar a separar. Senão vai amalgamar ali e tudo vai custear salário. E a gente precisa ter bem detalhado porque a gente precisa manter as escolas que viram em tempo integral. Hoje nós temos 2 e, abrindo a adesão, teremos uma terceira. Então, esses reposicionamentos, nós conseguimos planejar melhor. Né? Então, os setores conseguem planejar melhor. E a gente não tinha isso bem discriminado antes. Tinha como programa, mas a peça orçamentária não estava ali tão bem colocada. Né? Por isso, quando você vai comparar, você vai ver essa diferença. Eu gostaria de saber se é possível disponibilizar o conteúdo do que está exposto aí na tela, em forma física, papel. É impossível, eu não consegui ler absolutamente nada que está aí. E eu gostaria muito de ter este documento para me ter uma análise mais realista. É que, na verdade, é um documento público, fica disponível no nosso site da Câmara. No final, a gente pode arrumar para o senhor, mas só que... levanta aí, Tom, fazendo um favor. Levanta. Olha, seu Zé Luiz, todos esses documentos, mais daqui, ó, que nós estamos discutindo hoje. Então, é difícil tirar xerox, entendeu? Então, é difícil. O que a gente fica disponível no SAPL da Câmara, o senhor entra lá tem tudo. Se eu entrar lá, sai tudo. Senhor presidente, se me permite a sugestão... Se for só dessa página, tudo bem. A gente podia colocar na página principal da Câmara o link para ir direto, que para muita gente que não tem o conhecimento do CAPL lá, é mais difícil entrar em documentos, acessórios e acessar tudo. Né? Eu vou pedir para a Secretaria Legislativa. Já está disponível. Já está disponível. Obrigado, Patrícia. Já está disponível. A Secretaria Legislativa já deixou disponível. Eu queria então, tirar uma dúvida. Nas transferências correntes, há um aumento, né, do ano passado para esse, de 231 para 254. Você saberia me dizer aonde é esse aumento, Otávio, por favor? Eu consultei aqui enquanto... Transferências correntes, na previsão de receitas. Também aqui, Giovana, até o momento foram repassados 23 milhões pelo Fundo Nacional de Saúde para o município, já é um valor similar ao do ano passado. Então, provavelmente, os repasses desse ano vão superar o do ano passado. Estamos em novembro, né? Vai superar um pouco do ano passado.
Enquanto isso, eu tenho mais dúvidas aqui, Giovana. Nesse orçamento está previsto, vocês chegaram a discutir o repasse de 100% do incentivo para os agentes comunitários ou isso não está previsto? Não, até o momento não, porque não tem lei para isso, né? Então, não, enquanto não houver lei para isso, aliás, já tem uma lei já definida que é onde faz essa definição. Então, essa definição de lei, sim, ela está prevista. Então é o 70% ainda, não, sim, não é o 100%. Sim. Eu queria saber aonde ocorre esse aumento, de que previsões vocês têm esse aumento das transferências correntes ali, que eu acho que é do fundo do município, porque ela sai de 231 para 254, então dá um bom aumento, né? Quase um aumento proporcional ao aumento do orçamento, bem grande, só para ter uma ideia e explicar para as pessoas. Na verdade, o que a gente tem estimado aí, o maior montante viria do ICMS, né, e do FPM. Né? Esse ano a gente tem visto também já uma melhora nesses duas fontes, né, de receita. Então, o principal são esses dois aí, o ICMS e o FPM. E com a renegociação da dívida do IPTU, teve um aumento da estimativa de arrecadação com o IPTU ou prevaleceu o que vocês estavam Olha, a gente, aí falando desse ano, né, a gente estava prevendo ali, na verdade, a gente estava deficitário, né, da nossa estimativa de recuperação de dívida ativa. Né. Hoje, né, fechando outubro, né, com o Refis, né, a gente já está superavitário aí, assim, em relação à nossa estimativa em 3,33%. Né. Então o pessoal tem aderido, né, já passamos aí pelo menos dos quase 600 negociações, né, de primeira parcela quando você faz o parcelamento, né, nós estamos aí já tendo um bom retorno, superando já 2023, quando teve o último. Então, o que está sendo diferencial dessa vez? É que nós estamos fazendo até em 10 vezes. Né? Então, a previsão de receber até dezembro vai ser muito boa. Né? E aí, com a virada do ano, né, a gente vai continuar arrecadando esse refis aí. Né? Então, isso ajudou muito. Só para você ter uma ideia, só o mês de outubro, comparado ao mês de outubro do ano passado, né, teve um aumento de 54% de recuperação de dívida, né, por conta do refis. Né? Então, por isso que a gente fala que o refis, ele nunca é bom no sentido de sempre você fazer. Por quê? As pessoas perdem o interesse de pagar o IPTU normal. Né? Mas quando você faz, né, de maneira espaçada, né, planejada, ele gera um retorno bacana para o município. Né? Claro que esse é o último, né? Então, de repente, não sei quando que vai ter outro, né? Mas esse é o que nós temos conversado aqui, seria o último pelo menos desses 4 anos aí do prefeito. E no orçamento do ano que vem já está previsto, com aquele reajuste do IPTU que a gente aprovou aqui na Câmara, a arrecadação? Que ele aumentava você lembra, Marcelo, em 5 ou 6 milhões? Não 6 milhões, já está no. Eu estava lendo aqui no projeto, já está discriminado essa previsão. Na verdade, sim. A gente fez depois que mandou a peça orçamentária. Né? Então, isso vai ajudar a rever o orçamento, né? Porque tem toda a questão da inadimplência. Né? O que entrou foi aquele que vocês aprovaram... Planta genérica. Não entrou. Não, entrou o MSS entrou. Do Regiprev, entrou aquele dos galpões, aqueles outros entraram. Né? Então, ainda temos que rever, né, toda a questão da própria questão que vocês votaram aqui da PGV. Né? Vai arrecadar mais, então. Sim. A Câmara está ajudando bastante a gestão do prefeito, né, o secretário Otávio? Nossa, está lindo vir para cá. A Câmara está ajudando bastante. Então, o prefeito não pode reclamar. Pois não, senhor Zé Luiz? Comeron, eu quero fazer uma observação aqui, uma curiosidade. O orçamento da Prefeitura de Registro está na rua Soichiono. Ele sabe do que eu estou falando. Nós 3 moramos um ao lado.
Tiago, fazer pergunta? Por favor, microfone para Tiago lá. Boa noite. Na verdade, não é pergunta, é... Fala o nome, por favor. José Tiago de Souza. Alguns nem sabem que eu sou José, né? Eu confesso que eu fico meio perdido quando ver tabela e contabilidade. Não é minha praia, tá? Eu não consigo dominar, mas eu fico aqui... apenas uma constatação. A gente fala de milhões, né? O orçamento a gente fala de milhões. Me chamou a atenção. A gente vê isso no conselho, nos conselhos que a gente participa, quando a gente vê a tela na frente, chama a atenção. 11 milhões de transporte escolar. E a gente sabe que isso é um montante, mas a gente sabe quantas linhas de ônibus. A gente sabe disso que no dia a dia, tantas comunidades, tantos bairros, tantas crianças que utilizam esse transporte. O que me preocupa, eu vi várias vezes aqui falar isso, e eu gostaria, e é importante isso, que não é gasto, é investimento, né? É investimento, tanto saúde como educação, qualquer lugar. Política pública é investimento. Mas talvez a gente um desafio, a gente precisasse ter um mecanismo que a população nos ajudasse a avaliar se realmente esse investimento está sendo de verdade bom, de verdade, né? Porque os conselhos municipais, lógico, eles têm a função de fiscalizar, mas também não dá conta, é muito grande, é muita coisa. E cada centavo, né, ele colabora para a vida das pessoas. E o que a gente deseja, com certeza, é que esse montante de recursos ele mude a vida das pessoas, né? Porque acho que é para isso, né, que existe a política pública, a gestão pública. Eu estou vendo que a equipe trabalhou bastante, né, que está bem detalhado, pelo mínimo que eu compreendo, né, dá para entender, está bem detalhado, mas essa preocupação de orçamento, acho que fica o desafio, né? Como isso está chegando para as pessoas, e com certeza quem está executando faz o melhor, faz do jeito melhor, pensa do jeito melhor, mas nem tudo a gente consegue 100% na prática, porque é muita coisa. Mas acho que um mecanismo da gente poder ter mais um feedback mesmo, né? Porque, afinal de contas, é um investimento, é bastante dinheiro. Eu vejo que o Sacou falando, né, que está aí na frente de rever contrato, de economizar, de pensar que tem que gastar menos, né? É importante isso, porque gestão pública é isso, né? É você pegar o que tem e ver o todo, né? E tem que ter prioridade. Educação e saúde, é claro que são as duas pastas maiores, né? Que exige, né? Na verdade, exige, né, que tenha mais investimento. É claro que o sonho é ter mais, né? Ter mais, porque cada vez a demanda aumenta mais. E é muito bom ouvir falar que nós vamos ter um SEC, nós vamos ter um CAPS, né? Não falou aqui, mas acho que deve ser CAP infantil, talvez seja, né? É uma unidade, um novo CAPS que, infelizmente, a saúde mental está exigindo muito, né? De investir muito mais, cada vez mais está exigindo. Sabemos que saúde mental é caro para poder dar conta, porque exige muito, mas é importante que tenha, que bom que vai ter. E eu vejo um orçamento apertado, mas com um desejo que isso possa, de verdade, transformar em cuidado para a nossa gente e principalmente para a infância e juventude. Obrigado pelas considerações do Tiago aí. E você fez uma ponderação muito boa aí, a questão essa avaliação é legal, até porque você possa cobrar daquele prestador de serviço uma melhor qualidade até um final de um contrato. Você faz um contrato, por exemplo, de 2 anos, e em 1 ano você pode fazer uma avaliação, 6 meses, e com isso você pode exigir melhores condições, ofereça melhores condições, né? Aí o João Sacou que entra nessa negociação, né, João? Senhor presidente, aproveitando a presença da secretária, já que o Tiago entrou em pauta específica, queria que há alguma previsão, porque houve um aumento do gasto, então, em pessoal, né, em contratação de psicólogo e assistente social para a educação.
E a segunda pergunta, também está previsto aí o reajuste dos professores que ainda não recebem o piso salarial do Fundeb? Eu sei que tem uma manifestação da Procuradoria, mas quero saber oficialmente se está previsto ou não no orçamento isso. A primeira pergunta foi sobre o psicólogo, né? A gente tem estudado bastante e a gente entende que a nossa questão não é o orçamento em si, é a vinda e a acomodação em termos de descrever e discriminar melhor a atuação desses profissionais. Então, a gente tem tido algumas boas conversas dentro da educação. Olhando para a rede hoje e do que a gente quer de atuação desses profissionais, eu acredito que para o ano que vem a gente tenha uma boa proposta para conversar com o prefeito, né? Ele já solicitou isso, inclusive, por ser uma legislação já posta, né? Estivemos conversando bastante essa semana passada sobre isso, devido à questão da saúde mental que a gente tem tido nas escolas, casos com alunos, caso com professores. Então, assim, é uma preocupação e uma vontade nossa que a gente consiga desenvolver para esse próximo ano a chamada desses 2 profissionais, tá? Mas com aquela ressalva que eu já coloquei em vários momentos, né? O entendimento que a gente tem é que hoje, mesmo tendo cargo, a gente não visualiza no concurso público. É uma discussão que a gente tem que chegar num denominador comum, né? Essa semana a gente teve com o promotor conversando e ele também entende dessa forma, que o psicólogo ele é escolar, ele tem que ter uma discriminação de atribuição dentro do setor da educação. Não é que não existe a nível nacional, a gente sabe, mas a gente tem que modelizar no nosso setor, para plano de carreira, para tudo. E, por exemplo, hoje, né, a preocupação, além da área de atuação, a área de atuação física, né? É um profissional que ele vai ser itinerante na rede. A gente precisa deixar isso claro ali, entendeu? Seja na itinerância da equipe, ali central da secretaria, seja talvez no centrinho e nas escolas, potencialmente, entendeu? Então, a gente precisa estar integrando isso. Eu falo isso porque não é simplesmente chamar, né? A gente precisa cumprir a legislação, mas cumprir a legislação sabendo que esse profissional vai vir somar nas áreas que a gente está com necessidade hoje. Então, é mais uma questão de definir mesmo algumas coisas a nível das atribuições práticas, tá? E aí para viabilizar essa chamada assim para o ano que vem. A gente precisa do escopo de trabalho do conhecimento do psicólogo hoje para algumas demandas. Existem algumas limitações quando a gente vai discutir a saúde mental das crianças, os encaminhamentos, né? A própria decisão que a gente está em planejamento, é interessante falar, nós estamos hoje findando um ano, mas já estamos em planejamento para o ano que vem, né? A gente tem tido reuniões com as equipes da educação sobre isso. Então, finaliza-se um processo, mas já com olhar para o ano que vem. E quando a gente vai olhar a própria hoje gestão de crise do TEA, por exemplo, nós ficamos com algumas dúvidas na hora de ponderar ali, e esse profissional viria a contribuir. Claro que a gente dialoga com as outras áreas que a gente tem. Então, não é um problema orçamentário mais, então? Não é. Eu já escutei você. É mais uma organização nossa mesmo para que isso se viabilize para o próximo ano, com a aprovação do prefeito, com certeza. Acho que como é um clima muito favorável na Câmara, né? O quanto antes vocês conseguirem mandarem isso para a Câmara, eu acho que não vai haver resistência nenhuma aqui da gente aprovar, se vai ser para melhorar, né, o serviço prestado e garantir que ele seja de fato prestado, não só. Sim, inclusive a gente tem mexido no que a gente tinha de documentação lá já pronta, né? E a sua outra pergunta foi sobre o piso. É que minha filha, eu recebi uma mensagem que eu fiquei meio desconcertada. Minha filha está meio com febre, eu vou ter que... O piso é uma coisa que a gente detectou. Eu sou uma professora, né, sendo secretária. Então, o que a gente entende? Toda vez que a gente lutava e dizia que o piso ele não estava sendo pago, é por conta da forma que o piso ele é pago a nível nacional, né? Então, nós detectamos. A primeira coisa que a gente fez no início do ano foi detectar
quem estava abaixo do piso, né? Quem é o profissional que está ali sem a inserção do valor de reajuste no seu valor de salário base. Porque a prefeitura ela estava pagando com um decreto, como o Estado faz, como alguns outros lugares fazem. Feita essa organização, detectando o número de profissionais, nós alocamos um valor de recurso para colocar em dia, para reajustar esses profissionais. Mas nós temos uma orientação jurídica que, enquanto a matéria ela não tiver um julgamento, porque existe uma inconsistência de entendimento jurídico, né? A aplicabilidade do reajuste, fora a condição de portaria interministerial, né? Uma vez que a gente tem a lei, que é da lei do piso, existem questões que seriam matérias a serem discutidas e nós estávamos nesse aguardo, né? A gente está entrando no mês de novembro sem algumas definições, né? Então, eu tenho conversado bastante com o prefeito e ele tem o entendimento que a gente tem que pôr em dia esses que estão abaixo. Mas a gente precisa de um aporte jurídico melhor também. Dizer para você que a gente vai tomar alguma atitude agora esse ano, a gente ainda está em diálogo por conta do viés das decisões do STF mesmo, né? Eu acho que foi mandado para essa casa a orientação jurídica que a gente fez, né? Que eu recebi. É importante, na hora de ponderar, a gente tem que considerar tudo isso. Mas do ponto de vista do impacto financeiro, do vocês já ponto de fizeram vista do esse impacto estudo? financeiro, para quem sim, para quem está abaixo, sim. Isso seria o possível. que a gente não consegue é a aplicabilidade geral, que é a vontade de todo mundo, né? A gente está falando do montante anual de mais de 3,5 milhões. Se a gente aplicar no base inicial e reverberar por todos, né, por todas as bases salariais que a gente tem hoje. Nós podemos pagar escalonado, que seria uma saída? Não. Nós temos apontamentos negativos quanto a isso. Então, quanto mais o STF delineasse o que o município pode fazer, a gente conseguiria pensar melhor. Mas agora é fato que nós temos demanda para assumir e contemplar o reajuste dos 80 profissionais que estão abaixo do piso. Tá? Isso já tem um estudo, tem uma viabilização de recurso, e é claro que não vai vir a contento de todo mundo, mas por isso que a gente precisa dessa organização, que esse imbróglio jurídico do STF ele se resolva, né? Eu acho que não sei se a perspectiva para esse ano vai vir a ocorrer. A gente está entrando em novembro e até agora, né, a matéria era para ter sido, a previsão de julgamento da matéria era 15 de maio, né? A gente está em novembro. Então, assim, cada dia mais as expectativas em relação a isso, elas ficam menores. Mas eu acredito que possa mudar o cenário. Tá? Quero aproveitar também, Otávio. Vocês têm uma previsão já? Chegaram a conversar como é que vai ser o reajuste salarial ano que vem? Vai ser em cima da inflação mais PIB? Vai ser só inflação? Vocês chegaram... Sei que é uma decisão política, mas... Antes do Otávio responder a pergunta do vereador, eu gostaria que o vereador Gerson aqui passasse uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo. O Rodrigo Gonçalves fez mais uma pergunta que eu creio que seja para complementar aquela pergunta anterior, né? Ele está perguntando onde está disponível o PCA, está previsto, para a saúde e para a educação. Né? No projeto, está perguntando, né? No projeto. No projeto, isso. Não, né? A peça orçamentária não inclui o PCA. Ela deve estar publicada na prefeitura. Eu acho que precisa entender, acho que precisa dar um pouco de crédito para quem está gerindo. Sem o PCA, que são as organizações para a gente prover o município de processos, para que tudo isso que a gente conversou hoje aqui se viabilize, é impossível. É quase um status natural da situação do orçamento, né? Ou seja, por mais que eu não sei se ele é público, mas para nós ele é diário, vamos pensar assim. A gente não tem uma ação sem olhar lá o PCA, até para a própria definição da licitação. A previsão no PCA, quando você não tem, você tem que justificar. Então, ele é uma peça de ordem ali na lida diária, né? Então, assim, talvez seja o interesse de ler, né, de saber o que está previsto, quais processos, se todo o processo dá conta da previsão de orçamento. Eu acho que é mais nesse sentido. O
PCA, que é o Plano de Contratação Anual, ele faz parte da Lei de Licitações, da 1433. Ela não faz parte das peças orçamentárias que a gente está discutindo aqui hoje. Mas eu creio que o senhor Rodrigo ele possa ver isso no portal da Prefeitura, e isso é disponibilizado tanto para o Tribunal de Contas quanto no portal para todo cidadão ver. E aí, seguindo a lei, a gente é obrigado a fazer esse PCA antecipadamente todo o ano. E se houver alterações ou inclusões, como, por exemplo, nós vamos ter aí a construção, né, do CAPES, e a gente vai ter que fazer a licitação, nós vamos ter que incluir, e isso vai passar por aprovação novamente. Perfeito. Então, Otávio, responda. Só para terminar esse assunto do PCA, quando nós assumimos a prefeitura agora em 2025, o PCA que nos foi apresentado tinha muitas inconsistências. Tá? Então, no ano de 2025, 2 PCAs foram feitos, o de 2025 e o de 2026. E conseguimos corrigir 2025, e é o que elas estão falando. Sem o PCA não se compra, não se contrata. Então, é uma peça necessária para o município poder andar. Tá? Obrigado aí. Então, vamos responder então essa pergunta do vereador Otávio, e aí eu acho que nós já, o pessoal acho que já entendeu bem, aí nós já partimos para o encerramento. Okay? Sobre o possível reajuste, né? Não foi conversado sobre isso, né? A gente sempre deixa ali à disposição o IPCA, né? A gente trabalha sempre com o IPCA, né? Nesse sentido aí da folha, né? Mas, claro, o IPCA da época, né? Que foi feito o cálculo até julho. Então, a gente sempre deixa essa disponibilidade, mas vai depender muito de muitos fatores, né? Ao longo do ano, né? Na verdade, os primeiros meses ali, né? Então, não foi conversado, não foi discutido nada ainda sobre esse assunto, né? O que a gente tem na peça, né, é uma possibilidade do IPCA, né? Seria isso. Na nossa lei municipal não prevê o crescimento do PIB, não é só o IPCA, né? A lei não tem nem vinculação com nenhum indicador, índice específico. Presidente, só enquanto eu buscava informação aqui, a previsão de arrecadação do FPM, olha que interessante, saiu de 66 milhões no ano passado para 79 esse ano. Então, do governo federal, só de FPM. E das transferências diretas, o Otávio já tinha, mas só para ilustrar, né, sai de 98 milhões para 112 milhões. Então, a gente está recebendo aí quase mais de 20 milhões de reais a mais de transferências correntes da União. Então, alguma coisa está sendo bem feita lá em Brasília. Então, eu queria aqui, então, as considerações finais, agradecer aos secretários Otávio, secretário de Administração João, a secretária Michele, Educação, representando aqui a Secretaria de Saúde, a Giovana, também a Maria Carmen está ali, tem outros servidores. Agradecer a todos os técnicos que estiveram aqui, o Gerson, em nome dele, Jefferson, em nome dele agradecer aos outros técnicos, Felipe, que está aqui da contabilidade. Obrigado mais uma vez, que hoje vocês puderam esclarecer as dúvidas, e nós debatemos, então, sobre a LOA da educação e da saúde. Isso é muito importante, e agradecer, então, o vereador Pecor, que está aqui até esse momento, junto com a gente, agradecer a todos vocês. E agradecer a população que está nos assistindo, agradecer aqui ao vereador Tom, relator da comissão, agradecer aqui ao vereador Gerson Teixeira, nosso secretário, e o público no geral. E já aproveitando e convidando os demais, quem está aqui presente, e o secretário, principalmente Otávio e Felipe, que no dia 13, semana que vem, teremos 2 audiências aqui. Uma da suplementação, aquela suplementação lá da planejamento, né? E também às 19 horas, a população que está nos assistindo, seu José Luiz, também está convidado, que será todas as demais pastas do governo, todas as demais secretarias, dia 13, às 19 horas. E às 18 horas teremos uma audiência pública de suplementação. Senhor presidente, queria destacar o trabalho dos senhores, fizeram até uma audiência pública numa escola para chegar mais perto da população, então
A comissão tem cumprido o seu papel e queria parabenizar na figura do senhor presidente os demais membros da comissão também. Obrigado pela lembrança. E nós fizemos em 2 etapas, até porque separamos saúde e educação em virtude de uma pasta bem maior, 2 pastas mais complexas, onde envolve, como o Tiago comentou ali na fala dele, é uma pasta que mexe mais com sensibilidades, que é educação, saúde, né? Então, por isso que nós achamos melhor dividir em 2 audiências públicas da LOA. Agradeço, então, a presença e a contribuição de cada um de vocês, e tenho certeza de que, com a colaboração de todos, aprovaremos um orçamento que atenda aos anseios da nossa comunidade. Muito obrigado aos secretários técnicos da Prefeitura de Registro e ao senhor prefeito Samuel Moreira, por disponibilizá-lo de estar aqui conosco, e aos servidores da Prefeitura e aos servidores da Câmara Municipal e a todos os presentes que assistiram via web. E às 20h37, encerro a presente audiência pública da LOA, sendo a primeira audiência pública da LOA.